nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara do Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo. Estamos no ar com mais um programa Casa de Lei, aqui pela Rádio Toques de Aruanda, 9 horas em ponto. Seja você, meu irmão, minha irmã, muito bem-vindo. Eu me chamo Alain Barbieri, sou o dirigente do Templo Escola Casa de Lei, que tem a sua sede no bairro da Penha, em São Paulo. Estou aqui novamente para conversar com você e falar sobre espiritualidade. A ideia é essa, né? Responder as perguntas, mas paralelo às perguntas, poder esclarecer aqui assuntos diversos sobre a Umbanda. E a gente tem encontrado nas perguntas e respostas essa porta, né, Vânia? Vânia que está comigo hoje aqui, seja bem-vinda. Obrigada, Alain. Boa noite a todos. Mais uma terça-feira aqui, né, ao vivo. É verdade. Ao vivo, né? Bom as pessoas saberem, porque os canais estão abertos para isso, o pessoal poder participar e que a gente vai estar respondendo aqui ao vivo para vocês, tá? Exatamente. E os canais para você mandar as suas perguntas aqui para nós, temos a fanpage do Templo pelo Facebook, né, que é Templo Escola Casa de Lei. Sim. Tem a fanpage do Alain, que é Alain Barbieri. E temos também o e-mail, que é perguntas@casadelei.org.br. Mandem suas perguntas, estou aqui à disposição para receber e já encaminhar para o Alain. Sejam todos bem-vindos. Perfeito. Qual que é o site para o pessoal poder acessar lá? Bom, o site é casadelei.org.br. Você pode acessar, lá tem nossa agenda de atividades do terreiro, você vai mandando nas nossas próximas giras. E vai ser a nossa próxima gira de Exu Mirim. Sejam todos bem-vindos. Quem puder fazer parte conosco, estaremos lá a partir das 7 horas entregando as senhas. A gira começa às 8 horas e vai até às 10, 10 e meia. Quem puder estar lá com a gente prestigiando mais um trabalho da nossa gira, seja bem-vindo. É isso aí. Bom, vamos respondendo as perguntas aqui. Eu estou recebendo várias mensagens. Eu quero só comentar uma coisa. O perfil pessoal que eu uso aqui no Face, ele tá lotado, não tem mais como adicionar as pessoas. Eu tô vendo que o pessoal não para de adicionar, assim, natural, as pessoas talvez não tenham percebido que tá lotado, né? Mas se você que tá me ouvindo e está tentando me adicionar no Face, curte a fanpage. Por que a gente criou uma página em paralelo com o perfil? Porque a página não tem limite de pessoas, e o perfil tem, né? Então, a gente vai manter o perfil, mas o foco das publicações e o que for prioridade aí sobre informação do que a gente faz, do nosso trabalho, vai estar todo vinculado à fanpage. Tá? Então curte lá a página Alain Barbieri, ok? Alain Barbieri, curte a página e lá também você pode enviar as suas mensagens para mim, tanto para as perguntas aqui na rádio, quanto as perguntas lá no YouTube, que eu respondo todas as quintas-feiras. Tá? Nós temos um canal no YouTube em que toda semana eu respondo as perguntas dos nossos irmãos. Então participe, fica à vontade. Curta a página e mande com mensagem se você desejar, tá? Vânia, quer que eu passe a primeira pergunta daqui? Você passa daí? Quero sim, pode passar, por favor. Tá, deixa eu primeiro então me organizar aqui, para que eu possa já ir recebendo de vocês, porque eu tô vendo que a Vanessa está enrolada ali com as mensagens. Muito, obrigada por deixar bem claro aos ouvintes. Não, mas aqui a gente é transparente, a gente Total. A gente tenta ilustrar o ambiente para vocês. Com assim, certeza. Né? Não, legal, e muitas mensagens mesmo. Deixa eu ver se eu
consigo já responder a primeira aqui. Janice, boa noite, Alan e Vânia, que Pai Ogum nos proteja sempre. Pergunta: por 2 vezes eu participo de palestras e sinto um frio absurdo, como se estivesse em uma geladeira. Algo que só sinto neste local. Gostaria de saber sobre essas sensações, se materialmente foi descartada qualquer influência. Pode ser a atuação dos guardiões do local ou meu, grata. Olha, Janice, obrigado pela sua participação. Pode ser, sim, né, a atuação não só dos guardiões, mas de qualquer outra linha de trabalho, né? Não necessariamente só os guardiões ali. A sensação que você está tendo não necessariamente também é de ação de um espírito, mas talvez da energia do ambiente, né? Você pode ter essa reação estando em alguns ambientes específicos, né? Por alguma energia envolver o seu campo energético. Então você pode ter essa reação, que você associa como frio, né? Mas talvez uma tremedeira, coisas do gênero assim, né? Não sei. Mas enfim, pode ser ação de um guardião ou não, né? Pode ser também de qualquer outra entidade, tá? Espero ter te ajudado. Obrigado pela sua participação. A pergunta aqui manda primeiro um boa noite, a Juliana. Diz: sou do Rio Claro, São Paulo. Primeiramente, quero parabenizá-lo pelo programa e seus vídeos no YouTube. Tenho aprendido muito. Por favor, você poderia me falar um pouco sobre a diferença de sensibilidade e mediunidade? Muito obrigada. A sensibilidade é a sua capacidade de ser sensível quanto a algumas coisas, né? Essa sensibilidade não está ligado somente à parte espiritual. Uma pessoa sensível emocionalmente, uma pessoa sensível ao medicamento, uma pessoa sensível a um alimento. Sensível de sensibilidade num contexto geral. No dicionário a gente encontra uma resposta mais até clara quanto a isso, tá? Mediunidade é uma faculdade específica, então existem vários tipos de mediunidade. Não existe a mediunidade de sensibilidade. Pode ser a intuição ou qualquer outra coisa do tipo. Mas são coisas diferentes. Tá? A sensibilidade você pode ter energética, que não está ligado necessariamente à sua mediunidade. Você pode entrar em um ambiente e ter a sensibilidade do ambiente, de sentir a energia do ambiente, das pessoas. Você pode, quando está em contato com alguém, sentir a energia dessa pessoa, talvez as suas emoções, enfim. Pode também ser que você não sinta, isso não define mediunidade em si. Tá? A sensibilidade não está ligado necessariamente ao grau mediúnico que essa pessoa tenha. Ok? Uma coisa inerente de qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que não é médium praticante, né, um médium ativo de um centro, de um terreiro, pode ter uma sensibilidade altíssima quanto à energia das coisas, dos ambientes, das pessoas, tá? Espero ter te ajudado. Obrigado pela participação. O Jefferson, ele manda aqui a pergunta dele. Primeiro manda um boa noite. Boa noite, Jefferson. E ele gostaria de saber se tem algum significado, ou se representa algo, ele sonhar incorporando os guias. Se isso é normal, se tem alguma explicação para isso. Olha, sempre que a gente lida com sonhos, né, a gente tem que ter um pé no chão muito grande, né, porque não dá para me saber o que está acontecendo. Não é porque você sonhou o que aconteceu. Então são coisas que às vezes as pessoas levam muito ao pé da letra, né? Eu sonhei que tinha uma nave espacial voando em cima da minha casa, tal. Enfim, e aí nem sempre isso tem sentido, não no sentido científico, né? Não no sentido para nós aqui, mas nem sempre é real. A nossa mente ela é capaz de criar coisas durante o sono, que é um estado em que naturalmente afloram-se ideias, afloram-se emoções e criam-se imagens, né? Então é algo automático do nosso sistema. Então é bom a gente filtrar bastante coisa. Aquilo que for muito relevante, a gente considera. A gente anota, que nem essa que você teve, é uma experiência. Eu já tive várias dessas também. Algumas foram confirmadas pelos guias, até pelo peso da vivência que nós tivemos na ocasião, mas não é algo que acontece também com frequência, tá? Quando eu comecei a desenvolver a minha mediunidade, isso acontecia pelo menos 2 vezes por semana. Eu entendo que talvez aquilo estava acontecendo, eu sonhar que estava incorporando, pela ansiedade e talvez o que eu estava vivendo, né? Porque era mágico o desenvolvimento mediúnico, é mágico o fato de você estar ali, entrando em contato com a espiritualidade, sentindo as energias aos poucos. Enfim, mas depois de um tempo, há 7 anos, 8 anos para cá, tenho acontecido, mas eu não tenho considerado muito, né? Enfim, considero que quando os guias falam, presta atenção nisso só. Agora, o que eu quero dizer para você é que pode ser verdade, pode não ser, tá? Eu estou falando aqui de mim,
para te mostrar que é uma experiência própria. Só leve em consideração aquilo que for relevante demais. Quanto a isso, leve como uma experiência, algo bacana, porque é bacana, sonhar com isso é legal. Eu imagino que você volte com uma sensação boa, né? É isso, obrigado pela sua participação, tá? O Ricardo Dutra mandou boa noite e diz: gostaria de saber a sua opinião a respeito de médiuns que trabalham, ou dizem trabalhar, com mais de uma entidade da mesma linha. Por exemplo, ouço médiuns dizerem que trabalham com 2 ou 3 ou até mais Exus. Porém, ouvi um tranca-ruas dizer que isso não é necessário, pois um Exu já é o suficiente para o médium. Obrigado e axé. Então, eu respeito o seu tranca-ruas, o que ele disse, né? É muito difícil dizer o que é certo exatamente, né? Porque a gente não sabe a necessidade de cada um. Eu conheço pessoas que incorporam 6 Exus, tipo 5, 6 Exus, quase um de cada linha, né? Aí eu não sei se essa pessoa incorpora os 5, 6 por uma necessidade dela, ou se ela incorpora esses 5, 6 porque ela quer incorporar os 5, 6, sabe? Tipo, uma vontade de incorporar. Então tem que se tomar um certo cuidado com isso. Eu costumo sempre prezar pela incorporação fiel e a vivência, experiência com aquele que te acompanha. Porque já é muito difícil você conhecer que eu falo na essência, não é só falar, eu sei, eu incorporo, ele deu ponto e falou o nome. Isso não é nada. É entender a essência desse espírito, descobrir o que vocês têm juntos para fazer, descobrir o que você pode contribuir com ele, o que mais você pode aprender com ele. São coisas que levam uma vida. E aí tem gente que está incorporando um Exu por semana, então, não sei, pode se pesar na balança, existem casos e casos, né? Aí tem uma irmã que está perguntando se eu incorporo mais de um Exu. Eu estou respondendo para ela agora escrevendo enquanto estou falando. Fala assim, incorporo, na verdade, o Exu das matas, que é o mentor da casa, e o tranca-ruas, que não é meu Exu. Ele não trabalha comigo, ele trabalha para o Casa de Lei. Né? Essa foi sempre uma orientação dada desde o primeiro dia que ele chega. Eu trabalho para o Casa de Lei, não com você, necessariamente. Né? Eu o incorporo, mas ele representa a guarda da porta da casa, né, em si, por ser uma casa de Ogum também. E se manifestou faz poucos anos. Então, enfim, é assim, é uma questão relativa. Eu acho que vai de cada caso que é uma necessidade, enfim. Tem que sempre tomar cuidado com o ego, com a vontade de incorporar os guias famosos, com muitos guias, aquela coisa toda. Aquele que incorpora muitos guias não significa nada. Ele, para mim, não é melhor que o outro que está incorporando um só. Não define absolutamente nada. Tem que se tomar cuidado se este que está incorporando muitos Exus talvez tenha essa impressão. Tá? Tem que tomar cuidado, porque a possibilidade de errar é muito grande. Né? De você achar que incorpora, sem querer você mistifica, e aí vai a vida inteira achando que você incorpora, mas na verdade é um personagem criado pelo seu inconsciente ali. Tá? Tem que falar bem claro aqui. Obrigado pela sua participação. Tá? Gilmar mandou boa noite e diz: o programa continua excelente. Terminei o curso de Exu, meus parabéns, foi ótimo. Alan, me responda se o espírito de um preto velho pode se apresentar com uma deficiência, tipo cegueira, paralisia nas pernas, etc. Isso seria normal? Legal, obrigado pela sua participação, que bom que gostou do curso. Inclusive, registrando aqui, acho que essa é a última semana de inscrições. Nós conseguimos segurar as inscrições até os últimos dias mesmo. Então, essa é a última semana para o Fundamentos de Exu Online, para quem quer se inscrever. Tá? Foi uma exceção extrema, porque o curso ficou aberto um tempinho a mais aí do que deveria, tá? Mas fechou as inscrições, reabriu porque pediram e permaneceu por mais uns dias. Então, se inscrevam lá quem quiser, estudaremcasa.com.br. Agora, quanto ao preto velho ter alguma deficiência, não sei se é certo ou errado. São perguntas que são difíceis de responder assim, né? Porque não dá para dizermos aqui se isso é certo ou errado. Eu diria o porquê que ele se mostraria dessa forma. Né? Porque aí pode ser que, não sei quem está incorporando, como pode explicar isso, como o preto velho explica isso também. Também não é uma coisa para se questionar. O preto velho veio lá com a mão um pouquinho mais torta, assim, então eu vou dizer que ele foi lá no toco, que ele sofreu isso, com as chibatadas, com a tortura da senzala. Enfim, às vezes não são coisas para se questionar. Tá? É deixar experimentar a essência do preto velho e não importa o que os nossos olhos estão vendo. Né? Às vezes a gente se apega muito a isso.
querer saber muito como que ele está se manifestando, os porquês. Tem coisas que não são questionáveis, né? A gente fala, tudo tem que ter resposta, a Umbanda permite que a gente questione, a Umbanda permite que a gente aprenda através do questionamento. Mas tem coisas que são tão desnecessárias que a gente talvez não precisaria perguntar, não é? Não sei, eu estou dando minha opinião diante da situação, assim. Se eu tivesse um preto velho que tivesse ali um pouquinho, vamos imaginar, mancando, por exemplo, mancando de uma forma que parecesse uma deficiência, eu não perguntaria para esse preto velho por que ele está mancando, necessariamente. Porque não entra no contexto que eu estou buscando do preto velho, a sua essência, o seu porquê. Né? Eu não quero saber, a não ser que ele queira me contar espontaneamente. Fora isso, eu não sei se eu perguntaria, não. Tá? Tem coisas que não me importam tanto. Olhando por um olhar crítico aqui da situação, nem sempre importa tanto, tá? E às vezes nem o guia gosta de falar também o porquê, né? Tem que ver se às vezes é o guia, tem que ver se às vezes é uma crença do médium, tem que ver se às vezes é uma sugestão que o médium recebeu na cabeça dele. Por ser um velhinho, né? Por ser um velhinho, por ter sido escravizado, tem vários fatores. Então, pode ser o guia, pode ser um erro do médium? Pode, então por isso que eu prefiro nem perguntar coisas que são irrelevantes. Isso é irrelevante eu analisar. Eu quero entender a essência, a busca desse preto velho para aquele médium, naquela casa, naquele trabalho, enfim. É isso que para mim é importante. Então eu analisaria isso, tá? Obrigado pela sua participação. A Ana Souza diz, sou médium e no início do meu desenvolvimento eu era do candomblé, mas devido a questões pessoais me afastei. Um tempo depois entrei no terreiro de Umbanda. A minha mãe de santo diz que eu só incorporo com a pombagira. Já fez com ela mais de 4 ebós e não resolve. Eu tenho muita dúvida e tudo isso porque a pombagira não me atrapalha em nada. Mas minha mãe de santo insiste em querer tirar a pombagira. Muitos do terreiro me criticam por isso. Só porque eu não tenho culpa se a pombagira quer incorporar em mim? Desde já muito grata e me esclareça se você puder. Então, a culpa está sendo aí de quem? Da pombagira? Porque acho que a mãe quer tirar a pombagira e ela não deixa de incorporar a pombagira. E não acha que tem nada contra isso também. Então, é difícil, porque assim, você está numa casa e que segue algumas regras. Você tem que seguir, não é difícil, porque você está em um lugar em que acredita-se algo, né? Acredita-se em algo. Não adianta você querer conflitar. E talvez a pombagira não vai se afastar. Com 500 ebós, com tudo que é oferenda, com tudo que é ritual, a pombagira não vai se afastar de você. Assim também que ela não vai ser desrespeitosa descumprindo regras da casa. Se você trabalhasse uma casa onde não incorporava caboclo, seu caboclo não vai incorporar. Por quê? Porque são regras daquela casa. Seu caboclo entende e ele trabalhará de outra forma. Existem casas que trabalham com linha de baianos, existem casas que não trabalham, existem casas que trabalham com Exu, existem casas que não trabalham. Muitas pessoas nos perguntam, inclusive, minha casa não trabalha com esquerda. Como que fica o meu Exu? Eu falei, seu Exu fica muito bem, muito obrigado. Porque ele vai estar trabalhando do mesmo jeito, o que diferencia a forma de cada casa trabalhar. É simples assim, uns trabalham, outros não. Enfim, então eu acho que você pode conversar com a sua dirigente, né, para você entender a proposta dela, né? Você está numa casa, você tem que respeitar essas diretrizes. E pedir a sua pombagira, com todo respeito, que ela sabe muito bem, que aquela casa não vai ser trabalhada com pombagira, e acabou. Agora tem que ver o que está acontecendo, né? Porque a gente só tá ouvindo, isso que eu ia falar. A gente só está ouvindo um lado da história. A gente não está vendo em que momento essa pombagira incorpora, o que está acontecendo nessa incorporação, enfim. Tem que ver o que está por trás. Não é só incorporação. Acho que não é só incorporação. Né? Deve ter algo por trás que seria bacana você conversar com a sua dirigente para tentarem resolver. Porque nada é do nada, assim, né? Tem que ter um porquê por trás para ela estar agindo dessa forma. Pelo que ela relata aqui na pergunta, ela diz, porque eu só incorporo pombagira, talvez esse só incorporo seja todas as giras que tem no terreiro, independente da linha, ela só incorpora a pombagira. Perfeitamente. Então, com certeza, deve ser isso que está acontecendo. Está claro agora para mim. Né? E isso está errado. Existe um erro seu aí. Não é da pombagira, minha irmã. Eu tenho que dizer para você. A sua pombagira não está passando na frente dos outros guias. Existe do outro lado um respeito que entre os seres humanos aqui não existe ainda. Existe um respeito, existe uma lealdade, sabendo que cada coisa está no seu devido lugar. Você está chamando a baiana, vai vir a baiana e não a pombagira. Não tem por que ela incorporar. Tá? Você precisa talvez de uma boa conversa com a sua dirigente aí.
tá? E entender que a sua pombagira ela não é burra, ela não é ignorante e desrespeitosa. Se você tirar essa imagem da pombagira da sua cabeça achando que ela pode tudo e ela vai quebrar regras, talvez ela não incorpore mais no momento que ela não tem que incorporar. Você precisa se reeducar. Você precisa ter na sua mente outra visão sobre pombagira. Primeiro você tem que mudar, minha irmã. Seu ponto de vista deve estar errado. Tenho certeza disso, tá? Obrigado pela sua participação, ok? O Anderson manda boa noite e pergunta: Alan, se um médium está em desenvolvimento e ele passa um longo período sem comparecer às giras, isso atrapalha o desenvolvimento mediúnico? Não. Ah, tá. Está em desenvolvimento. Não necessariamente, né? Porque depende muito de como que é a sua vida fora. Porque vai também da sua disponibilidade, vai do seu tempo, vai de como esse terreiro organiza isso. Então, às vezes você... Como que você é fora durante esse processo de afastamento, né? Como você tem lidado com a sua espiritualidade, com a sua vida, como você tem se dedicado, de alguma forma, à sua espiritualidade fora do terreiro, né? Enfim, é relativo isso. Pode ser ruim, pode não ser. Um afastamento muito longo, muitas pessoas perguntam, regride o desenvolvimento? Regredir não, mas pode tirar de você confiança. Pode tirar de você a experiência que você já tinha naquele momento. Né? Mais isso, mas é como andar de bicicleta. Né? Você aprende uma vez só. Você aprende a permitir uma espiritualidade te envolver. Você aprende a abrir portas para a espiritualidade te acessar. E a partir dali as coisas acontecem. Você já tem um campo aberto. Né? Isso não vai regredir necessariamente. Tá? O que pode acontecer é a parte psíquica do indivíduo impedir a conexão dos guias. Não a parte mediúnica, ok? A não ser, eu já ouvi muitos casos, né, só complementando, de pessoas que estavam fazendo mau uso da sua mediunidade e perderem as suas faculdades mediúnicas. Já ouvi pessoas relatando isso, tá? Não conheço ninguém pessoalmente, necessariamente, que viveu isso, mas já ouvi pessoas comentando de fulano, tal, que deixou de ser médium por causa de algumas coisas erradas que fez. Eu acredito que isso seja possível. Inclusive, médiuns que às vezes são bons médiuns, dedicados em um terreiro, e saem, montam as suas casas, começam a fazer amarrações, trabalhos para prejudicar o outro. Esses indivíduos, com certeza, perdem em extremo grau o poder mediúnico que tinham. O poder no sentido não de super-herói, né? Mas a capacidade mediúnica que tinham. Talvez o resto que sobrou ficou para ser acessado pelas forças negativas. Mas eu acredito sim, que possa sim perder, o indivíduo possa perder. Mas não é esse caso, obviamente, tá? Obrigado pela sua participação. Não sei se eu estendi muito, ficou confuso? Não, né? Ficou claro sim. Aproveitando em relação a guias deficientes, a Bruna mandou a pergunta dela assim. Boa noite, Alan. Gostaria de uma opinião sua. Existe Exu cego por nunca ter vivido na Terra? Pode ser uma pergunta estranha, mas me falaram isso. Gostaria de saber a sua opinião. Obrigada. Então, mas aí tinha que ser dar uma explicação mais inteligente. Por que cego? Porque ele nunca viveu na Terra? Porque ele nunca teve um olho encarnado? Não. As coisas que não fazem sentido têm que ser questionadas. Sem desrespeito, têm que ser questionadas. Ah, ele foi cego porque ele nunca viveu na Terra. Ah, tá bom. Aí você se contenta com isso? Não. Você volta lá e pergunta agora. Ah, mas peraí, ele nunca viveu na Terra, mas lá no plano espiritual ele também não enxerga? Por que ele não enxerga? Mas só porque ele nunca foi encarnado ele não tem olho? Mas ele tem perna. As coisas que não tem sentido, né? A pessoa inventa tanto que chega a virar uma bola de neve. A espiritualidade é tão simples, né? Mas chega a virar uma bola de neve aqui de informações, tá? Bom, de qualquer jeito, espero ter te ajudado. Eu recomendo que você, se quiser saber mais sobre esse Exu cego, pergunta lá para a pessoa. Eu, particularmente, não acredito nisso, tá? Não acredito necessariamente que o guia possa vir deficiente visual, necessariamente. Assim como eu também não acredito, entrando relacionando essa questão com a do nosso irmão anterior do Preto Velho, por exemplo, um guia deficiente visual, quando o médium incorpora ele não vai enxergar? Então, assim, existem limitações físicas que a entidade demonstraria numa deficiência que não faria sentido algum. O guia mancar, o guia ter o braço um pouquinho para lá, o guia, isso não é uma coisa a se questionar. Agora, um guia vem deficiente visual, pode ser que ele tenha algumas dificuldades na incorporação, não faz muito sentido algumas coisas. Ainda mais dizer que ele é deficiente por conta
de não ter encarnado. Não faz sentido, né? Sei lá. Obrigado pela sua participação também, tá? Alex Matos, querido irmão, neste momento estou ouvindo a rádio, ouço todas as semanas. Qual e-mail que posso mandar perguntas para o programa? Pois é um programa interessante e muito esclarecedor. Que bom, Alex, que você acha isso. Obrigado, viu? Pode mandar por aqui mesmo, tá? Pelo inbox que você mandou. Axé, meu irmão. O Bruno Campos manda aqui a pergunta dele e diz: conheço um preto velho chamado de Cipriano. Esse preto velho sempre usa vela de Exu, risca ponto de Exu, e em todos os trabalhos dele ele faz isso. Um preto velho trabalha cruzado assim? Muito obrigado e axé. Então, assim, aqui existe uma crença muito grande em cima de Cipriano, né? Já existe de São Cipriano, já existe uma crença, uma filosofia, uma doutrina por trás da figura Cipriano. Então tem que se tomar cuidado para não cair no consciente coletivo sobre isso, né? A linha do preto velho Cipriano tem um campo de atuação específico e não é um Exu. Também não é necessariamente um quimbandeiro, como nós chamamos, ou um feiticeiro. A gente tem uma linha de pretos velhos chamado quimbandeiros. E que o Cipriano não necessariamente faz parte dessa, em que ele é um pouco mais rude, né? Um pouco mais seco, mas também não é um Exu. Então, assim, por ele usar todos esses elementos de Exu, pode ser uma preferência, né, do seu campo de atuação e a forma de ele trabalhar. Mas não significa que ele é um Exu, não. Tá? Não significa nada. E também o guia, por ele riscar um tridente no seu ponto riscado, não significa que ele está acionando uma vibração de Exu necessariamente. Mas às vezes está acionando uma vitalidade, um estímulo, uma neutralidade ali no meio. Enfim, existem vários fatores para o tridente estar ali. A vela preta e vermelho não necessariamente só está ligado a Exu, mas o vermelho está ligado a Xangô, a Ogum, a Yansan, a Gunitá, entre outras forças. E o preto é uma cor absorvedora. Então não necessariamente preto e vermelho significa Exu, não necessariamente tridente significa Exu. Né? Então não generaliza todas as coisas assim, ok? Pergunte mais ao preto velho, observe mais, para você poder aprender mais com ele. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante, tá? Mas não é porque tem coisas assim que ele tá ligado a Exu necessariamente, ok? Obrigado pela sua participação. A Juliana mandou uma boa noite e diz: gostaria de saber como você entende sobre a evolução dos guias. Você acredita que um Exu nunca será um preto velho, por acaso? Pois já escutei que um Exu só terá evolução dentro da própria linha de trabalho. Mas também já escutei que o primeiro grau que o espírito recebe quando há o merecimento de ser guia é o mais próximo da vibração do ser humano. E conforme a sua evolução, ele vira no sentido de ser baiano, caboclo, preto velho, etc. Muito obrigada, é a Juliana. Então, Juliana, tudo isso, na verdade, são suposições, né? Porque o que é exatamente no plano espiritual é uma grande dúvida, né? São mistérios divinos. Os mistérios divinos são coisas que a gente supõe aqui. Essa é uma realidade. Né? O que chega para nós aqui nunca é exatamente o que é, talvez. Então, assim, o que eu posso dizer para você é o que eu penso sobre o assunto, baseado em estudo, baseado em questionamentos também. Né? O que os guias são... hoje um Exu é um Exu, ele vai evoluir dentro do mistério Exu até o momento em que houver necessidade. Porque por trás do mistério Exu existe um espírito homem ali presente. E este homem vai evoluir, talvez em outros degraus evolutivos que não estejam relacionados com a religião Umbanda. Veja, o espírito que se manifesta como um Exu, ele é um homem comum. Um homem comum buscando a sua evolução. Ele se manifesta como Exu para atuar dentro do sistema religioso umbandista. Vamos supor que a Umbanda não exista mais daqui a alguns anos. Isso não vai acontecer. Mas vamos supor que a Umbanda já não exista mais. Os Exus vão para onde? Vão ficar desempregados? Não, porque existe um espírito por trás. Ele vai evoluir dentro do contexto evolutivo dele, da necessidade dele. O processo das linhas é uma questão muito relativa à religião de Umbanda. Tá? O homem que está ali atrás, ele vai evoluir como um ser humano comum, como você vai evoluir, como eu vou evoluir. Essa é a ideia. A gente subir os degraus aí. Então esses espíritos estão buscando isso também. Ele vai evoluir como ser humano. Hoje ele se manifesta como Exu para estar ao teu lado, para estar ao meu lado. Quando eu desencarnar, esse espírito vai seguir a vida dele. Talvez comigo ou não. Mas ele vai seguir a vida dele não sendo um Exu com capa, mas sendo um homem normal, buscando a sua evolução.
como um espírito do espiritismo, eu costumo dizer, que é comum, é um homem normal, é uma pessoa do dia a dia. Enfim, existe um homem por trás ali, existe uma mulher por trás dos guias. Né? Ali é só uma roupagem, é um arquétipo que eles assumem para trabalhar junto com você. Mas depois que acaba, voltam quem eles são. Não é o dia inteiro assim. Tá? Enfim, mas para atuar naqueles momentos especificamente. Okay? E evolução se dá. Se for se dá, dentro da própria falange, sim. Eu assim que eu acredito. Exu evolui dentro do mistério Exu, enquanto ele está atuando. Preto Velho evolui dentro do mistério Preto Velho, assim vai, tá? É isso. A Edilma, no boa noite, e diz: ouvindo mais uma vez, aprendo muito com as dúvidas dos irmãos. Muito axé para vocês, mande um abraço para os membros do Centro de Caridade Nossa Senhora da Piedade e Caboclo Mata de Mogi das Cruzes. Nossa, o nome ficou difícil, eu vou ter que ler. Centro de Caridade. Não precisa repetir. A todo o pessoal do centro aí, muito obrigado, tá? Pelo carinho de vocês estarem ouvindo. Um abraço para vocês. Muito axé, a bênção aos mentores dessa casa, aos mestres dessa casa, aos dirigentes. Axé. E também mande a sua pergunta, né? Participe com a gente. Se tiverem perguntas, podem mandar, sabe disso. A Stephanie Nogueira manda um boa noite e diz: Alan, na semana passada fui no terreiro e um caboclo me pediu que eu fizesse um trabalho por 21 dias, no qual eu deveria fazer um círculo com arruda e colocar uma vela de 7 dias dentro. Minha dúvida é: a primeira vela queimou antes de completar os 7 dias e queria saber se devo esperar ou já acendo outra vela e também se devo trocar a arruda. Obrigada. Então, ele mandou fazer durante 7 dias. 21 dias, então eu acho que você já deve trocar a vela sim, tá? Para manter essa firmeza acesa. Pode ser que você use 4 velas dentro dessa firmeza, tá? E se a vela durar um pouco mais, mantém. Se durar 24 dias, porque vamos supor, você troca agora, aí você vai fazer outra, dura mais 5 dias, você faz outra, dura mais uns 5, 6, você põe mais a 4ª vela e deixa acabar. Tá? Não precisa ser necessariamente, assim, eu dizendo, né? Não precisa ser eu digo, é melhor você passar um pouquinho, se for o caso, do que faltar os dias. Então, vai pondo a vela conforme apaga. Ok? Não espera passar os 7 dias para isso, não. Ou se de repente ela se sentir mais confortável, ela apaga no dia 21, né? Pronto. Se você sentir à vontade. E quanto à arruda, não sei, você pode acho que trocar se você quiser. Se você tiver essa disponibilidade, né, eu acho que trocar é bom que você renova a energia. Ou acrescenta, deixa a mesma arruda ali e acrescenta mais um pouquinho. Depois você acrescenta até chegar nos 21 dias. Você não precisa necessariamente tirar a que estava. Acrescenta outra nova, tá? Eu tô aqui sugerindo em cima do que o caboclo te orientou. Não tenho outorga para isso, né? Eu tô aqui dando uma opinião pessoal aqui, tá? Obrigado pela sua participação, minha irmã. Marcos, boa noite, meu irmão Alan. Gostaria de saber quando uma entidade fala que não vem mais em terra, por algum motivo, tem alguma possibilidade de ele voltar a incorporar no mesmo médium? Marcos, obrigado pela sua participação. Eu já ouvi algumas vezes isso acontecer, né? Eu já vi algumas vezes de alguns médiums, e eu não sei afirmar exatamente, né? Esse espírito pode assumir um outro papel, realizar um outro trabalho, evoluir dentro do nosso contexto que a gente está falando ali agora há pouco. Então, existem vários fatores que fariam, né, esse espírito não incorporar mais. Pode ser que ele não volte mais, né? Pode ser. Enfim, então não dá para me saber. Pode ser várias coisas, viu, meu irmão? Porque vai de cada caso aí, né? Eu acho que é bem genérica a questão, porque eu já conheci uma vez um boiadeiro, inclusive um boiadeiro, como que é o nome dele? Boiadeiro da Mãe Mônica, tomando a liberdade para contar isso aqui, né? Então, o boiadeiro da Mãe Mônica, se eu não me engano, foi a pessoa mais próxima que eu conheci desse caso, ele disse que não viria mais, mas parece que um boiadeiro ou uma boiadeira assumiu o papel dele. E ele não veio mais mesmo, assim, já faz um tempo, né, até onde eu saiba. E, enfim, esse é um caso, mas eu já ouvi outros também, de pessoas mais distantes de mim, mas já ouvi outros casos desse, o guia ir e às vezes voltar de vez em quando, né? Mas enfim, cada caso é um caso, viu, meu irmão? Obrigado pela sua participação, tá? Axé. Vou passar aqui a pergunta do Everton, tá? Ok. Boa noite. Faço parte da Umbanda há 3 anos e há algum tempo venho sentindo algumas sensações como desprendimento do corpo.
Geralmente é a mesma sensação quando se passa em uma elevação com o carro muito rápido, tipo aquele frio na barriga. Sim. Sei que é muito mais forte, pegando o corpo todo, mas logo volta. Isso às vezes parado conversando com alguém, ou quando estou lendo, ou até mesmo num ônibus ou no carro. E às vezes vem acompanhado de situações posteriores, nem sempre desagradáveis, mas às vezes sim. Isso é normal? Ou pode ser algum tipo de dica dos meus guias? Obrigado. Só uma observação, sendo que na casa da minha mãe ela não aceita incorporação fora do terreiro. E eu respeito isso, mas já aconteceu antes de eu receber algumas orientações, como vozes, e eu não sabia interpretar e falei com ela e isso foi resolvido. Obrigado. Legal. Olha, diante dessa situação, eu vou recomendar o seguinte para você. Pode ser guias, pode não ser, pode ser uma questão de energia, pode ser várias coisas, meu irmão. Então, assim, eu recomendo que você converse com a sua dirigente, tá? Já que você tem alguém que pode te ajudar, faz isso. Eu acho que pode ser mais proveitoso do que o Alan te responder aqui. O que o Alan vai te dar é um ponto de vista, só eu acho que não vai ajudar em nada, só vai confundir mais. Então, leve essa questão para ela está perto de você, lá os seus guias podem incorporar, podem falar com ela se for o caso, né? Você pode ter alguém ali de perto te olhando. Eu prefiro isso do que eu aqui de longe, tá? Obrigado pela sua participação. A Márcia Salete comenta aqui: boa noite, Alan e Vânia. Estou aqui na escuta e dizer que cada dia me encanto mais por tudo que aprendo. Um grande abraço para vocês e axé. A Márcia faz o curso de sábado com a gente. Márcia, obrigado, viu? Seja bem-vinda sempre, minha irmã. Julie Costa pergunta: falando sobre os guias deficientes, entre aspas, que pairam em alguns centros, o que dizer de marinheiros bêbados? Eu não consigo entender. Isso não seria algo cultural e não da entidade em si? Gratidão pelo programa de hoje e ainda devo uma visita à casa. Beijos a ambos. Beijo, Julie. Seja bem-vinda, viu? Vem assim. Sobre marinheiro, eu comento sempre, né? Até semana passada nós tivemos gira de marinheiros, eu comentei rapidamente na introdução do trabalho sobre isso, né? Não faz sentido nós termos em terreiro de Umbanda espíritos que estão alcoolizados. Por que não faz sentido? Porque não faz sentido, ponto final. Como espíritos bêbados vão me ajudar, né? Eu sempre gosto de pensar dessa forma. Como esse espírito que está pior que eu vai me dar uma força? O cara não está bêbado, né? Infelizmente, as pessoas interpretaram dessa forma. E quando o médium acredita em algo, já era. É um problema na incorporação, porque as crenças do médium moldam a incorporação. Infelizmente, quando aquele indivíduo tem crenças que formam, né, algo tão concreto quanto a personalidade de um guia, no momento de uma incorporação, isso para ser modificado é difícil. Então, veja, lá atrás, na década de aproximadamente 60, quando a linha dos marinheiros começa a se manifestar, onde ganhou força mesmo, popularidade, 60 e 70, esses espíritos, quando começaram a se manifestar, vieram cambaleando. Logo associaram eles ao quê? Aos marinheiros que vinham do mar, bêbados de rum, e iam para os prostíbulos. Aí você vê por aí, muitos marinheiros bêbados e pegando as mulheres da assistência, cafungando nelas. É uma coisa ridícula. É ridículo. Isso não representa os marinheiros. Aquele balançar é o ato é uma ação que o nosso corpo tem do magnetismo dessa linha de trabalho. É uma reação que causa em nós. Mas não necessariamente o marinheiro está do outro lado balançando. É uma reação que nós temos quando essa energia se conecta a nós. Porque estarem bêbados não faz sentido. Eu até dei um exemplo na sexta-feira passada. Tinha um bêbado lá próximo do templo, quase na porta, lá embaixo. E aí eu falei, alguém desce lá e conversa com o bêbado, vê se ele vai te ajudar. Ele não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Então, a gente tem que descartar aquilo que não faz sentido. E os espíritos que vêm para nos ajudar, sustentados por uma luz maior, né? Representando Deus, são espíritos que dão exemplos de vida, são espíritos que trazem valores, são espíritos que vêm para nos auxiliar. Estarem pior que a gente, eu não bebo. Eu olho para esse espírito e falo, vou ajudar ele. E é como eu já dou exemplo em curso, no estudo doutrinário bandista, eu sempre dou esse exemplo. Uma mulher chega lá na assistência para buscar ajuda em um terreiro, com o marido que está bebendo, batendo nos filhos, destruindo a família por causa da bebida.
ela se depara com espíritos alcoolizados, o que essa mulher vai pensar? Ou aquele homem que está tentando largar a bebida, porque já fez besteiras por causa dela, porque já tá para morrer por causa dela. Aí ele chega lá, os marinheiros estão bebendo, o divino está bebendo. Ou crianças que estão sentadas na assistência e que olham aquilo, ou adolescentes, e vê que beber não tem problema, as pessoas batem cabeça para espíritos bêbados, é normal, é bonito. Não, é feio, é ridículo. Então isso tem que ser descartado da cabeça do médium. Um médium tem que ter uma cabeça melhor. Os guias já têm, é o médium que precisa ter. Então o guia não está bêbado, porque não faz sentido ele estar bêbado. Se um dia o marinheiro dissesse para mim, eu realmente estou bêbado, se um dia me provassem isso, eu largaria a Umbanda, porque isso não faz sentido para mim. O divino tem que representar valores que fazem o indivíduo crescer. Eu não quero na minha família alguém alcoólatra. Eu não me quero alcoólatra. E eu não quero trabalhar com espírito que bebe. É simples assim. Não faz sentido, né? Até me exalto para falar disso. Bom, é isso, meu irmão. Obrigado pela sua participação, tá? Vamos ficar até vermelho aqui. Ah, fico vermelho. Eu tô suando já desse lado aqui. Bom, o Rangel Santana, ele manda aqui a pergunta dele. Em relação ao comentário que você já tinha feito sobre o Exu não ser seu e sim da casa, né? O baiano do meu pai não vem mais, porém tem um outro que substituiu. E o mesmo baiano que vinha nele, vem o pai dele. Apenas uma observação sobre o que você disse no programa. Não sei se entendeu. Pai e filho de santo recebiam o mesmo baiano. Então, eu não sei, não dá pra me dizer que isso é certo ou errado. Ah, não, ele só está fazendo uma colocação sobre o seu comentário perfeito. do Então, Exu não ser da casa. Então tá certo, não tem julgamento nisso, não. Tá certo, na verdade, né? A entidade sabe o que faz aí, né? Obrigado pela sua participação. J. Luca, salve, salve, boa noite. O programa está excelente, como sempre. Obrigado, viu, meu irmão? Seja sempre bem-vindo aqui também. Deixa eu ver. Priscila pergunta. Adoro o programa, aprendendo muito. Nós de terreiro, Nossa Senhora da Conceição, estamos sempre ligados. Mande um beijo para nosso terreiro. Será que é o mesmo, Priscila? Não, era Edil. Então, Nossa Senhora da Conceição, a todos os irmãos aí do terreiro Nossa Senhora da Conceição, obrigado pelo carinho da audiência, viu? A bênção aos mentores dessa casa aí. Muito axé para vocês. O Ronald, ele fala assim, com relação às entidades virem bêbados, isso não é comum nas giras de Exu e Pombagira? Comum? Lógico que não. Se a entidade vem bêbada, eu falo, vai se tratar. Vai passar essa brisa, depois você volta. Tomar glicose na veia. Não, porque não, meu irmão, de forma nenhuma. Eu tô brincando, certamente, mas são coisas que não fazem sentido, né? As pessoas acreditam nisso. É a mesma coisa, tem um terreiro, eu gosto sempre de comentar esse exemplo, porque é muito radical, né? Tem um terreiro que eu fiquei sabendo lá na Vila Prudente, Vila Formosa, não sei. Não passa o endereço, que vai que o povo vai, hein? Eu não sei onde que é, né? Não tô fazendo propaganda aqui, porque eu também não fui. Que bom, né? Diz que as pombagiras, na gira de pombagiras, elas ficam de lingerie embaixo, com sobretudo por cima. Em algum momento da gira, elas tiram o sobretudo e começam a dançar, as lebara, só de lingerie. Peraí. Isso, gente. Peraí, por quê? Porque acreditam que elas eram prostitutas? Só se for, né? Aí virou uma boate o terreiro. Para com isso. Pior que isso é verdade. E é o que a gente costuma falar. Assistência é só homem, né? Foram fontes seguras que me contaram. É verdade. Então, quer dizer, só tinha homem na assistência. Né? O pessoal não tá indo mais em... Que isso? Com certeza. Foge totalmente do sentido, né? Essa baderna que existe, às vezes, são interpretações... E aí a pessoa que interpretou errado vai passando para frente, vai ensinando. E normalmente essas pessoas são aquelas que dizem, estudar não adianta. Você estuda, tem que se aprender no terreiro. Você tem que aprender sim coisas no terreiro, mas você também tem que aprender estudando. Seja no terreiro, seja em um livro, seja em um curso, onde for. Você tem que aprender constantemente. Né? Enfim, normalmente essas pessoas que fazem os absurdos são aquelas que nunca abriram um livro para ler. Normalmente. Tá? Porque a pessoa que abre um livro, ela abre a sua consciência e erra menos. Porque ela aprende a não errar tanto. Tá? Obrigado pela sua participação, viu? Júnior, Alan Barbieri, boa noite. Minha dúvida, orixá na Umbanda fala? Júnior, não. Tá? O orixá na Umbanda também não se comunica, assim como no Candomblé. No Candomblé, em algumas tradições, a gente encontra o orixá falando em Yorubá, tá? Ou em outro dialeto específico. Nós já ouvimos falar
sobre isso, né? Mas na Umbanda em si o orixá não fala. O que fala dentro da Umbanda são as entidades. E aí alguns confundem, né? Ou até generalizam. Quando eu tenho um caboclo de Oxóssi, eu tenho um caboclo de Oxóssi, não é um Oxóssi. Aí quando eu tenho um Oxóssi é um orixá. O caboclo é uma entidade, o orixá é uma divindade. Que são coisas diferentes. É o orixá que não fala. Tá bem? Obrigado pela sua participação. A Edil manda aqui boa noite. Ela já tinha pedido um abraço aqui para o centro dela. E ela faz uma pergunta. As caboclas janaínas de Iemanjá, de Oxum ou de Nanã, que geralmente incorporam e emitem sons de cânticos ou às vezes só se movimentam, elas trabalham basicamente com o descarrego? Obrigada e boa noite. Desculpa, eu estava lendo uma questão aqui. Quer que eu repita? Por favor. As caboclas janaínas de Iemanjá, de Oxum ou de Nanã, que geralmente incorporam e emitem sons de cântico, ou às vezes só se movimentam, elas trabalham basicamente com o descarrego? Obrigada e boa noite. Não basicamente, né? Mas existem algumas caboclas do mar que trabalham profundamente com descarrego. E aí a gente vai muito além. O mar, ele é uma amplitude, é uma imensidão de mistérios divinos intercalados, né? Dentro do mar a gente tem 2 orixás, que é Iemanjá e Paiomolu, na Calunga Grande. Né? E a gente tem uma vasta linha de trabalho que alguns nem conhecem, enfim. Então, as caboclas Janaína, eu não considero caboclas Janaína, né? Eu considero a cabocla Janaína, assim como eu considero a cabocla Jurema. E não como no sentido de como se fosse algo à parte. A cabocla Janaína faz parte do mistério das Mães d'Água. E a gente vai encontrar a Janaína do mistério de Oxum, de Nanã, de Iemanjá, alguns casos de Obá também. Né? Então, sei que Obá está ligado à terra, mas à terra úmida. Né? Então, às vezes nós encontramos Janaínas dentro do mistério de Obá. Bom, é isso. Tá? Não está ligado necessariamente ao descarrego. Obrigado pela sua participação. E só complementando aqui ao caso do marinheiro, eu não vou passar o comentário de quem nos manda aqui, mas só passar o nome da pessoa, mas essa pessoa enriquece aqui a nossa observação sobre os marinheiros bêbados. Essa pessoa está dizendo que já nem tem mais prazer de ir na gira de marinheiros pelo desrespeito que acontece dentro do terreiro. Olha isso, né? Olha o ponto que chega a situação, né? A pessoa não querer ir na gira de marinheiros por não querer sofrer o preconceito, o desrespeito que lá dentro tem. Eu não sei qual é exatamente esse desrespeito, que eu não li a mensagem inteira. Mas eu já vi marinheiros abraçando mulheres de forma desrespeitosa, com seus maridos lá, mesmo que os maridos não tivessem, mas de formas desrespeitosas, né? Eu acho ridículo, falando coisas pervertidas. Eu acho que são coisas que não devem estar dentro de um ambiente religioso. Não é falso moralismo, não é hipocrisia, é ter bom senso. É você ter bom senso. Está dentro de um ambiente religioso, tem que se comportar da forma mais adequada possível, porque ali dentro é um exemplo de alguma forma. Né? Não faz sentido as entidades não serem exemplo para você. Então as entidades são. Para você que está chegando agora, nós estamos ao vivo aqui com o nosso programa Casa de Lei, 9 horas e 48 minutos. Eu me chamo Alan Barbieri, sou dirigente do Templo Escola Casa de Lei. Você que quer conhecer o nosso trabalho, o site é casadelei.org.br. Lá no nosso site tem a agenda do templo, endereços e tudo mais. Reforçando, a nossa homenagem ao Zerê será no dia 26, no sábado, às 18 horas. 26 de setembro, no sábado, às 18 horas. Tá? Eu acho que não está disponível ainda na agenda no templo, lá no site, mas nós manteremos vocês informados por aqui mesmo, ok? Daqui a pouquinho está no site. Perfeito. Tem aqui o Augusto, ele não manda nem pergunta, mas acho que a gente está falando tanta coisa que ele só mandou nos comentários o kkk para fazer presença. Augusto, controla as minhas emoções aqui. Se você vê que eu estou falando demais, você manda um pause. Beleza? Menos. O Fábio Portela, ele manda aqui a pergunta dele. Existem órgãos que impedem que centros supostamente umbandistas deixem de existir por causa de coisas erradas que fazem? Infelizmente não. E também porque não existe um órgão que diz o que é certo.
Quando nós não temos um órgão que regulamenta o que é certo, a gente não pode ter um outro órgão que regulamenta, que tira o que julga o que não é certo. Né? Então, nós não temos uma matriz, né? Que nem a Federação Espírita, que nem a Igreja Congregação, a Igreja Universal, a Igreja Católica, enfim, existem matrizes, né? Que tem uma ordem, uma filosofia, uma cartilha, um estatuto. A Umbanda não tem isso. Cada terreiro é uma Umbanda própria. Então cada um faz o que bem entender. Aí se estiver fazendo porcaria, aí infelizmente não tem como julgar. Nós com bom senso podemos dizer o que é Umbanda. Nós com bom senso podemos dizer o que é bom. O que, segundo o nosso ponto de vista, é certo. Aí cada um tira suas conclusões daquilo que é errado, né? Porque infelizmente é difícil. Mas como diz o seu Zé do Pai Marcelo lá do Luz Dourada, se fez alguma coisa que te lesou, meu amigo, chama a polícia, chama a polícia. Ele falou, não faz trabalho não, chama a polícia, tem pra todo mundo pra cadeia, o seu Zé fala. Bom, a Luísa Matos, ela manda um boa noite e diz, ótima iniciativa de ouvir como todos, todo o seu conhecimento. Acredito que se mais pessoas o fizessem, nossa religião poderia ser melhor compreendida e aceita por outras. Minha pergunta tem a ver com a que você acabou de responder sobre os orixás falarem na Umbanda. Nos centros que já frequentei, tanto na assistência e como médium, tem uns orixás que falam e até fumam. Não são guias, são orixás. Eu sempre entendi como se eles não falassem. Como encarar isso? Então, mas não são orixás, são guias. Pode ser que a casa julgue como orixá. Pode ser que o termo usado pela casa é orixá. Que nem, voltando no tempo aqui, o Zélio. Em 1913, o Zélio começou a incorporar uma entidade chamada Orixá Malê. Que, na verdade, não era um orixá. Era um caboclo de Ogum. Porque ele falava. E ele era um caboclo de Ogum. Porém, a visão do Zélio diante do caboclo era orixá. E não caboclo. Era o termo que o Zélio usava para aquele espírito que era de uma alta ascensão. Mas ele não era um orixá, ele era um caboclo. Tá? O orixá em si não vai falar, ele não vai fumar, necessariamente. Ok? Qualquer coisa que seja diferente disso é um caboclo. Ele não vai fumar e ele não vai falar. Tá certo? Pode ser a interpretação daquele terreiro. Aquele terreiro pode chamar de orixá. O que não está errado é a forma daquele terreiro trabalhar. É o jeito que eles fazem, é o jeito que eles interpretam. Mas o orixá em si não fala. Tá? Isso não é uma invenção do Alan, não. A gente está tratando aqui de um mistério divino em si. Né? E ele não se comunica dessa forma. Ok? Obrigado pela sua participação. A Sandra Vivian, ela manda aqui a pergunta dela. Boa noite, caros irmãos de fé. Sou filha de santo de uma casa de Umbanda há 16 anos. E nos últimos 4 anos tornei-me vegetariana, pois descobri que sou alérgica à proteína animal. Desde então, comecei a estudar sobre o vegetarianismo e sua relação com a mediunidade, e principalmente reforma íntima. Amo tanto os animais e a natureza, como tudo e todos, que quando tem trabalho para a linha de esquerda, que é a matança de animal, eu agora me recuso a ajudar financeiramente para a compra do animal. E venho percebendo que mesmo incorporada no meu Exu ou na minha pombagira que estão matando o animal, eu começo a rezar e pedir que aquele animal tenha uma boa passagem e que seja resgatado e orientado para um lugar devido. Isso me deixa ao mesmo tempo confusa e feliz, mas também preocupada. Desculpe um texto longo, abraços e parabéns pela rádio. É a Sandra de Santana. Sandra, obrigado pela sua participação. Então, ela faz parte de um terreiro de Umbanda, pelo que eu entendi, né? Isso. Então, na Umbanda, tradicionalmente, ditado um fundamento pelo caboclo das 7 encruzilhadas, não se usa o sacrifício animal. Né? Agora, a gente sabe que é fundamento em outras religiões, em outros cultos. Nem na linha de esquerda, na Umbanda, nós usamos. O seu terreiro pode usar para uma preferência deles, né? Agora, você como... Ela é vegana ou vegetariana? Vegetariana. Então, você como vegetariana, você tem uma consciência formada na sua mente e que isso vai ser exteriorizado em qualquer momento. Mesmo incorporada, você vai se ofender com aquilo. É natural, eu não vou dizer para você que você está errada nisso, né? Porque é uma manifestação do seu inconsciente naquele momento. E é claro que
é injusto nós matarmos o animal para nos alimentarmos. As pessoas agora vão falar, não, mas como assim? Eu vou falar, eu não sou vegetariano. Eu como carne diariamente, fora os dias do meu resguardo energético, que eu faço uma média de 3 dias da semana. Mas, fora isso, eu como carne diariamente, seja carne branca ou outras. Então, sempre como, tá? Mas eu tenho consciência de que isso é um erro cometido. Nós fomos criados e educados para comer carne, só que mesmo o nosso organismo, ele não é para ser carnívoro. O nosso organismo, ele não é carnívoro, como o de um leão, por exemplo, que tem enzimas específicas, que tem um estômago diferente, que tem toda uma estrutura interna para comportar alimentos cárneos. Nós, seres humanos, não temos isso. Então, enfim, é complexo falar disso agora. Então, respeito, né, o seu ponto de vista nesse sentido. Né? É como, por exemplo, nós usarmos um pedaço de carne em uma oferenda de esquerda ou de qualquer outra linha. Você usar um fígado, você usar um coração de galinha, você usar pés de galinha, por exemplo, ou usar qualquer outra coisa, que nem para o Molu, é muito bom, energeticamente falando, e complexo, talvez para as pessoas entenderem, mas usar carne de porco. O caboclo das 7 encruzilhadas, juntamente com o orixá Malê lá com o Zélio, ofertava frequentemente carne de porco para quebrar magias negativas, demandas, entre outras coisas. O orixá Malê usava carne de porco em quase todos os trabalhos, especialmente com feijão preto, o que nós conhecemos como feijoada também. Por quê? Porque ela tem uma capacidade de absorção energética grotesca, a carne de porco. E está ligado a Omolu também nesse fator. Tá? Enfim, então a gente sabe que para quem é vegetariano é algo difícil de lidar. Então eu acho que você fica tranquila quanto a isso. Eu falei, mas enfim, é respeitável a sua opinião nesse sentido, com certeza. Tá? E o terreiro tem que entender isso também. Você pode deixar claro isso também. Que você não está fazendo não por falta de gosto, não por não querer, mas porque você já não enxerga aquilo mais como justo para o animal. E busque no terreiro outra forma de você oferendar o seu Exu, que não seja de sacrifício animal. Tá? Existem outras formas, milhares, como nós fazemos, por exemplo, sem sacrificar o animal, por exemplo. Tá? Obrigado pela sua participação, minha irmã. Aproveitando em relação aos orixás que vocês estavam falando, se fala ou não fala, o Bruno ele só fala, é uma dúvida que eu tenho há muito tempo. O senhor algum rompe-mato se comunica? Então, aí existe... Na Umbanda, nós temos duas coisas aqui diferentes, né? É tão difícil falar disso, porque para as pessoas entenderem em 2 minutos. Mas nós temos o caboclo Ogum rompe-mato, caboclo de Ogum rompe-mato, que é um caboclo que é sustentado por Ogum e Oxóssi. Mas nós temos uma qualidade de Ogum entrecruzado com Oxóssi, que em alguns casos ganha o nome de rompe-mato. No Candomblé não tem esse nome. Na Umbanda é interpretado deste jeito em alguns lugares, que é um entrecruzamento vibratório. Então, aquele rompe-mato, por exemplo, é um caboclo, eu vou considerar isso. Tá? Esse rompe-mato que você se refere, ele é um caboclo, não um orixá. Tá? Orixá Ogum, considere que é apenas Ogum. Tá? E esse rompe-mato seria somente o caboclo. Tá bem? Pronto. Acho que fica mais fácil. Obrigado pela sua participação, até por causa disso, até porque a maioria dos terreiros classificam dessa forma. Né? Quando tem um nome, não é um orixá, é um caboclo. Tá? Obrigado pela sua participação, meu irmão. Bom, agora são 9h58. Eu já vou dar uma boa noite para todos vocês, porque senão a gente vai acabar pegando o horário do Marco, e não é essa a nossa intenção, né? Então eu já vou dando boa noite para vocês, agradecendo pela participação, pelo carinho da audiência. Se vocês puderem e quiserem, estejam conosco na nossa gira de esquerda, gira de Exumirim nessa sexta-feira. A partir das 7 horas entregue as senhas. A gira começa às 8 horas. Sejam todos bem-vindos e ótima semana. É isso aí. Obrigado pela audiência de todos, pelo carinho, pelo prestígio aqui de vocês estarem ouvindo o nosso programa. Lembrando que o Casa de Lei vai ao ar todas as terças, das 9 às 10 horas da noite ao vivo. Eu tenho um canal no YouTube, youtube.com/Alan Casa de Lei, que nós estamos passando já dos 8 mil inscritos, já quase 400 mil visualizações. Se você não está inscrito no canal, se inscreva lá, dá essa moral pra gente, né? Porque a gente tá
tendo a ideia aí de usar o YouTube para compartilhar mais informação além do que a gente tem feito na rádio. Então tá lá o canal à disposição de vocês. É só buscar por Alain Barbieri no YouTube e você já encontra esse canal facilmente, ok? E o nosso site, casadelei.org.br, casadelei.org.br. Muito obrigado a todos vocês. Volto a dizer, terça-feira que vem às 9 horas estou aqui novamente. Axé, que Pai Ogum nos abençoe hoje e sempre. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. Tão inventivo e pareceres contínuo, tempo teres, contínuo, tempo teres, contínuo, tempo teres,